Vamos estar a dar continuidade ao Evangelho de João. Podem abrir, se tiverem a Bíblia aí, no capítulo 18. Vamos estar a ler um bocadinho da história, de capítulo 18 e um bocado do capítulo 19. Agora, se há uma coisa que até na própria reunião, e agora nesta parte da dedicação, me pôs a pensar, não é? É neste privilégio que nós temos de sermos pais. Quem é que aqui é pai? Esta semana celebrou-se o Dia do Pai e mãe também, sim? A parentalidade é um desafio, concordam comigo? Quem é que concorda que ser pai ou mãe é um desafio? Sim. Eu tinha aqui alguns pais recentes, com certeza estão a viver isso. Se eu tinha dúvidas, quando a minha filha mais velha nasceu, a Mariana, no momento em que ela nasceu e que a enfermeira disse: você tem que empurrar a barriga da sua mulher porque ela não está a querer nascer. Eu pensei: é isto que é ser pai? Eu quero fugir daqui. Depois tudo melhorou. Ou não? Não é, Daniel? Ser pai tem os seus desafios. Ser pai tem as suas alegrias. Ser pai tem as suas emoções. Mas sentir o amor entre pai e filho é algo incrível. É algo fantástico, sim. Ser pai transforma-nos. Teu filho faz 13 anos e tu perdes com ele de propósito no ténis para que ele seja feliz. Isto é ser pai. Ou não? Ser pai dá-nos momentos inesquecíveis. Ser pai dá-nos momentos angustiantes, às vezes. Tenho tido imensos momentos espetaculares. Tenho tido poucos momentos angustiantes. Permitem-me partilhar um. Aqui, há vários anos atrás, há 13 anos atrás, estávamos num grupo familiar e a Marianinha tinha 3 anos e estávamos a reunir e sempre nos demos muito bem, ainda damos. E eu tinha o mau hábito de ela me acompanhar em tudo e andava sempre por baixo e fui tirar um café aqui da máquina, a ferver. E na altura, na brincadeira com ela, deixei cair o café e caiu em cima da cara da Maria. E eu nunca mais me vou esquecer desse momento. O simples facto de reviver esse momento, eu sou muito choramingas, foi-me quase a chorar. Consigo fechar os olhos e ver toda a cena, consigo ver a Mariana, eu a correr com a Mariana, a Kate aos berros, nós a corrermos para ali, para a casa de banho, a deitar água. Consigo ouvir os berros da Mariana a dizer: papá, papá! Desculpem estar a contar isto. Pela graça de Deus, passado 2 semanas, ela estava curada, não tinha nada. Mas eu lembro-me de ir ao caminho do hospital de São João e ir a clamar a Deus. Eu acho que eu nunca chorei tanto. Só me lembro de uma outra altura em que eu chorei tanto, Bárbara e Raimo, que foi no momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Foi no momento em que entreguei a minha vida a Jesus. E porquê é que eu estou a contar isto? Porquê? Porque nós tivemos a ouvir a semana passada sobre aquela oração incrível que o Filho perfeito faz ao Pai perfeito. Eles que sempre viveram na glória, eles Pai e Filho. Nós como pais temos as nossas falhas, mas eles Pai e Filho, num amor perfeito, totalmente um, num relacionamento perfeito, inquebrável. E Jesus faz aquela oração incrível e Jesus acaba dizendo o seguinte: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E nós vamos estar a ver a história da caminhada inicial de Jesus para a cruz. Eu estava a pensar: mas porquê? Não é? Este amor perfeito do Pai. Eu gostava que vocês, ao vermos esta história, tivessem a pensar não só na perspectiva do Filho, mas na perspectiva do Pai. Sabem, aquela imagem que eu tenho de agonia quase de ver a minha filha a fazer queimada. Quando eu penso no coração do Pai, aquele Pai de amor, que ama o seu filho e que o está a entregar naquele momento e que vai passar por aquilo que nós vamos ver daqui até nestas próximas semanas, de ver o seu filho a ser entregue. E daquele filho, em obediência ao Pai, em soberania, a ser entregue. Eu penso: porquê? Mas porquê? Mas porquê? Simplesmente para que o amor que Deus Pai tinha pelo Filho pudesse estar em nós, em mim, em ti, para que o amor que tens por mim neles esteja neles e eu neles esteja. É impressionante, não é? E então, acontece, se acompanhares então no versículo 18, que depois destas palavras Jesus
começa a sua caminhada. E sabem, é uma caminhada de soberania, de Deus em controle. Deus sabe que essa caminhada vai acabar em ressurreição, em vitória. Muitos acham que estão em controle, mas se alguém está em controle, é Deus Pai e Deus Filho. Mas esse controle não faz com que seja menos agonia. Percebem o que estou a dizer e o exemplo que dei? Não faz com que seja... E é isso que me surpreende. Como é que é possível que este Deus incrível, que este relacionamento perfeito se tenha dado ao custo de passar pelo que passou? E então, diz a Bíblia que ali logo no capítulo 18, que Jesus sai daquele lugar e vai para o Jardim das Oliveiras e então começa a caminhar em direção à cruz. Não é? Judas vem ter com ele, e com ele vêm alguns guardas e outros vêm com o propósito de o trazer para que seja cumprido aquilo que está destinado. Diz assim, versículo 13: Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes de sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo o que lhe ia acontecer, saiu, foi em direção deles, e eu fico espantado. Jesus, sabendo o que ia acontecer, e ele sabia o que ia acontecer, mas ele não rejeitou, ele sabia o que ia acontecer, mas ele foi. Impressionante, só esse ato de obediência. Agora, Jesus disse: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Acontece que Jesus diz: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, sabem o que é que acontece? João relata que Jesus diz sou eu, e aqueles homens vêm para trás e caem no chão. Eu sou eu sou o caminho, a verdade, sou eu. E tu pensas: uau, como é que é incrível, que poderoso, nome sobre todos os nomes. No entanto, está-se a entregar. Sim, sucede ali uma conversa, voltam a falar com Jesus. Entretanto, Jesus, novamente no versículo 8, diz: já disse a vocês que sou eu, estão-me procurando, deixem ir embora estes homens. E depois, no meio disto, Simão Pedro traz uma espada e João conta que ele corta a orelha de soldado. Tu pensas: bem, é nesta altura que Jesus vai intervir, vai dizer: já chega, basta. Ou que Deus Pai, ao ver o início da agonia, vai intervir: basta. Mas não, Jesus diz: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E tu pensas: mas para quê? Mas porquê, Jesus? Mas porquê? Tem tudo a ver com o que tivemos a cantar, tem tudo a ver com aquilo que Deus tem estado a falar connosco durante esta tarde. Mas para quê? Por minha causa, por tua causa, porque Ele nos amou de tal maneira que se entregou a si mesmo. E este entregar, nós estamos a ver, esta caminhada, foi uma caminhada dolorosa, irmãos, dolorosa para o filho, dolorosa para o pai. E tu pensas: mas como? Um relacionamento perfeito, um filho perfeito, em obediência perfeita, que se entrega por nós, e um pai perfeito. E é isto que está a acontecer. Vez após vez, injustiça é trazida nestes primeiros passos. Vez após vez, cegueira humana é trazida. Vez após vez, pessoas pensam que estão em controle. E vez após vez, alguém mantém a sua serenidade. Alguém mantém o controle de toda a situação. E essa pessoa chama-se Jesus. E nesta situação ele está em controle. E ele diz: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então, ele é agarrado. Os próximos versículos do 13 à frente vão falar sobre ele ser levado e ser capturado. Ser levado aos chefes dos religiosos. E mais uma vez, Jesus está a ser levado perante, neste caso, Anás, um dos chefes religiosos. Sim, numa altura em que era ilegal até, é levado durante a noite. Mesmo religiosamente falando, era uma injustiça aquilo que estava a acontecer. Perante aqueles que supostamente deviam adorar ao Deus Pai. E ele estava, Deus Pai, a ver o seu filho a ser capturado por aqueles que, vez após vez, afirmam conhecer o Deus Pai. E que, no entanto, estão a cometer a maior das injustiças, da forma mais ilegal possível, desrespeitando uma série de regras religiosas, simplesmente para manter o seu estatuto perante as autoridades, como líderes religiosos. Que desgraça! Que desgraça! Para piorar isso tudo, aquele que era um dos principais seguidores de Jesus, Pedro,
Jesus sabia o que ia acontecer, nós também sabemos, conhecemos a história, mas não a torna menos dolorosa. Para Pedro, mas também para Jesus e para Deus Pai. Estes versículos, entre o versículo 15 e o versículo mais ou menos 19 ou 26, conta-nos que Pedro está a acompanhar João também, e que nessa altura João descreve Pedro negar 3 vezes a Jesus. Mas João é claro, e sabemos que os outros evangelhos, praticamente todos aqueles que estavam a seguir Jesus, o que é que eles fizeram? Abandonaram. Traído por aqueles que eram próximos, capturado por aqueles que diziam adorar o seu Pai, mas sempre em controle da situação, só por amor a nós, só por amor a mim e a ti, só para aquele amor que ele estava a experimentar com o Pai pudesse ser experimentado por mim e por ti, só para que aquela oração final que ele fez pudesse ser cumprida. É impressionante, é incrível, mas Jesus sempre, sempre, sempre ciente daquilo que estava a acontecer. Por exemplo, versículo 23, Jesus diz aos chefes dos sacerdotes, neste caso Anás, se eu disse algo de mal, denuncio o mal, mas falei a verdade, porque me bateu. Isto porque um dos guardas tinha-lhe batido no rosto enquanto ele estava a ser capturado. E isto enquanto Pedro, perante a pressão lá fora, tinha negado a Jesus. Mas este é o nosso Jesus. Ele é aquele que se entrega voluntariamente por nós. E este é o nosso Deus Pai, é aquele que entregou o seu Filho e que viu estas coisas acontecer. Eu penso, eu quando penso nestas coisas, às vezes e se fosse eu, graças a Deus pelo nosso Pai Celestial. Como terão sido estas alturas? Sim, eles estavam em controle de todas as coisas. Mas não tomemos isso como garantido, foi doloroso. Ele pagou um preço bem difícil, Jesus, e Deus Pai pagou um preço bem difícil. Sabem, logo a seguir, ele é levado a Pilatos, o governador ali naquela região. Dominados pelo Império Romano, naquela altura, levam-no com a intenção de o crucificar, de o ver morto, que era essa a intenção. E a partir do versículo 28, nós temos Jesus já na presença de Pilatos. E conhecemos muito bem, quase todos nós, a história, e que Pilatos, de certa forma, é conhecido por lavar as mãos, certo? Por tirar dele a responsabilidade. Sim, e mais uma vez, completamente e injustamente julgado. Sim, vou ler um pouco. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, ou seja, a casa do governador Pilatos. Estava a amanhecer, e então, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm com este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, e é incrível estas palavras: tu dizes que sou rei. De facto, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Quem querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram: não, eu não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Aqui temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Rei de todas as coisas, que reina sobre todas as coisas, que reina sobre o universo. Que no Evangelho de Jesus nós ouvimos, de João, desculpem, nós ouvimos dizer que no princípio ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por meu intermédio dele. A submeter-se perante um governador cobarde, com medo de perder a sua posição, assustado, talvez, e ele que tem todo o poder, toda a autoridade, em soberania, a submeter-se a um julgamento injusto, mal feito, a submeter-se à cegueira espiritual daqueles que estavam a gritar: queremos Barrabás, queremos... Como é que é possível? E vocês já imaginaram? Porque nós às vezes pensamos em Deus Pai e na sua autoridade. Vocês já imaginaram para Deus Pai ouvir este queremos Barrabás, a cegueira destas pessoas, queremos Barrabás? Era o filho dele que se tinha manifestado, queremos Barrabás. Olha, eu não consigo imaginar a agonia de Jesus e a agonia de Deus Pai, apesar de estar em controle, apesar de saber que tudo estava a acontecer, mas de ver o seu filho rejeitado, julgado injustamente. Sim, ele estava em controle, mas o processo, toda esta situação é agoniante. Ele passou por uma agonia tremenda. E eu gostava de vos tentar provar que essa agonia foi uma agonia do filho, mas também uma agonia do pai. Se concordas comigo, faz assim. Foi uma agonia do filho, mas também uma agonia do pai. O nosso Deus Pai que nos ama, e só por amor a mim e a ti, Ele suportou a cruz, nós sabemos, mas suportou um processo até chegar à cruz que, carambas, não dava para ser mais rápido? Não dava para ser menos agoniante? Não dava para haver menos injustiça? Não dava para haver menos rejeição? Não dava para haver menos estupidez humana? Faz favor? É o cúmulo dos cúmulos. Soltem Barrabás, é o cúmulo dos cúmulos. Então Pilatos mandou aceitar Jesus. Jesus é aceitado, é colocado uma coroa de espinhos, é insultado, vestiram-no com uma capa, diziam: salve Rei dos Judeus, batiam-lhe no rosto. Todos nós já vimos imagens ou filmes desta situação. Imagina o pai. Ele sabia, mas imagina o coração do pai. E numa altura ele disse: basta. Porquê? Por causa daquele gajo do Litos, por causa do João, pelo amor àqueles que estão aqui. Epá, espera aí, o meu filho perfeito está a passar por isto tudo só. Mas sim, era em mim. Eu quando penso, era em mim que ele estava a pensar. Era em mim, era em ti, Jéssica, era em ti, Léo, era em ti, Camila, era em nós que ele estava a pensar. Porque ele, por amor a nós, para sermos adotados como filhos, para que aquele que é inocente fosse colocada sobre ele toda a espécie de injustiça, para que nós que somos injustos fôssemos declarados justos aos olhos do Pai, para que aquele Deus Santo que não pode estar perante injustiça, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus Pai. E ele passou por isto tudo. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucificam! Crucificam! Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucificam-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. Porque se declarou Filho de Deus. Como é que é possível? Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Voltou para dentro do palácio e então perguntou: de onde é que você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você nega-se a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus diz algo espetacular, que para mim é um dos pontos altos desta parte, que é:
tu não terias autoridade nenhuma sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Tu não terias autoridade nenhuma sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. E tu pensas, como é que é possível? Como é que é possível? Os judeus, ocupados pelos romanos, o inimigo, César, o inimigo, ia ameaçar Pilatos com César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra. Era o dia de preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata! Mata! Crucifica-o! Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Espera, como é que é? Os chefes dos sacerdotes religiosos, tementes a Deus, não temos rei senão César, o opressor, aquele que tinha sido o inimigo durante anos e anos, aqueles que não temos rei, foram dispostos a dizer não temos rei senão César, a submeter-se, a usar César, aquele que era o maior inimigo deles, como que cegueira, como é que é possível? É a injustiça total, é a cegueira total daqueles que deviam estar tão próximos mas estavam tão longe. É um escândalo, não temos rei senão César. Trocaram a verdade pela mentira. Trocaram as coisas terrenas, as posições, o estatuto, o continuar como governador, o continuar como sacerdote, o receber o dinheiro, pelo reino que nunca vai acabar, para crucificarem aquele que é o rei dos reis. E então, finalmente, Pilatos entregou-os para Jesus ser crucificado. Aquela decisão de rejeitar Jesus foi consciente, foi tomada, aquela decisão, e naquela altura, nesta primeira fase, tanta coisa a acontecer. Jesus foi condenado sem culpa nenhuma. Jesus foi abandonado por aqueles que eram mais próximos. Jesus foi traído por toda a espécie de pessoas. Jesus foi colocado perante julgamentos daqueles que ele sabe que tem a autoridade para julgar. Jesus foi bofeteado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi colocado com uma coroa, Jesus foi insultado. E em tudo isso ele permaneceu firme. Em tudo isso ele não cedeu. Em tudo isso ele caminhou. Em tudo isso ele estava em controle. E Deus Pai estava ali a reinar em todas as coisas. Mas acham que foi fácil? Eu acho que não. O meu coração de pai diz-me que não. Eu sei que sou labechas, mas se ver uma filha pegar um bocado de café, foi o que foi. Eu consigo imaginar um Deus soberano, santo, completamente justo, ver o seu filho completamente santo, sem pecado, a levar com toda a espécie de injustiça, com toda a espécie de calúnia, mas a permanecer firme em obediência ao Pai. E Deus Pai a permanecer firme com o seu plano. Porquê? Porque era o único plano possível. Porque não havia outro plano. Porque só assim, aquela oração de Jesus, feita ali no capítulo 17, no final de 17, podia ser cumprida. Só assim nós podíamos, o amor que Deus Pai tem por Jesus, podia estar em mim e em ti. Só assim nós podemos ter um acesso completo ao Pai.
Só assim nós podemos conhecê-lo realmente. Só assim nós podemos ser completamente justificados, salvos, santos na presença de Deus Pai. Podem ficar em pé? Sim? E então, o que é que nós podemos fazer perante esta situação? Podemos continuar a render-nos face a tão ato perfeito. Podemos continuar-nos a render ao Filho que se entregou por nós. E podemos continuar a render-nos ao Pai que entregou o seu Filho por nós. Podemos render-nos agradecendo mais uma vez e meditando sobre isto à medida que a Páscoa se aproxima, e agradecer pelo sacrifício de Jesus e pelo sacrifício do Pai de entregar o seu Filho. E podemos agradecer, se nunca o fizeste, entregando a tua vida a Jesus. Entregando a tua vida, reconhecendo que sem Ele é impossível chegar ao Pai, é impossível conhecê-lo, que isto tinha que acontecer, Ele tinha que suportar toda a espécie de injustiça, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Podemos nos render a Ele em louvor, vez após vez. Podemos decidir viver fielmente para Ele, sabendo que Ele é um Deus que nos perdoa, sabendo que Ele é aquele que está do nosso lado, é aquele que restaura, como Ele restaura o Pedro, sabendo que Ele conhece cada um de nós, sabe as nossas falhas, mas mesmo assim Ele se entregou naquela cruz, e o mesmo com o Pai, e por isso mesmo Ele se entregou. E aquilo que Ele quer da nossa parte é simplesmente que nós possamos receber esse amor, que nós não sejamos influenciados por cegueira, que nós não sejamos influenciados por posição, por estatuto, que nós não deixemos que o inimigo nos domine a forma como vemos, mas possamos, vez após vez, render-nos a Ele, àquilo que Ele fez por nós, a quem Ele é, e é aquele plano perfeito da cruz. Eu vou orar por nós e nós depois vamos responder com a música. E o meu desafio é este: responde, agradece, louva, rende-te. Ele rendeu tudo. Rende-te a Ele. Se nunca entregaste a tua vida a Jesus, quero desafiar. Fala com Ele. Pergunta-lhe: tu és real? Tu fizeste isto por mim? Fala com o Pai. Ele é real. Ele fez isso por ti. Jesus, eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo e te agradeço porque estamos a falar de toda a espécie de amargura que tu levaste ali contigo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, sobre ti caiu toda a espécie de iniquidade, Senhor, toda a espécie de tortura. Tu suportaste, Senhor, todas as coisas fielmente, e eu te louvo por isso. E Pai, eu te louvo porque tu suportaste ver o teu Filho ser entregue por cada um de nós, por amor a mim, por amor aos meus irmãos aqui. E Jesus, e Pai, eu te peço que tu nos ajudes. Espírito Santo, eu te peço que tu possas agora tocar no nosso coração. Tu quebres qualquer tipo de dureza, tu quebres qualquer tipo de cegueira, e que em espírito e em verdade possamos responder em louvor e em oração. Possamos responder em rendição a ti, Rei dos Reis, Rei da Glória, Senhor de todas as coisas, entregar-se por nós nesta caminhada. Obrigado, Jesus. Amém.